Opa, meus manos, então, esse é mais um vídeo sobre personagens, e dessa vez irei falar sobre Yukimiya, um cara que provocou muita intriga com o protagonista, mas ele teve seus motivos. Yukimiya é o personagem mais humano de Blue Lock. Uma vez que você entende sua filosofia e suas circunstâncias, começa a simpatizar com ele. Dito isso, bora pro vídeo. Yukimiya desde cedo foi um rapaz com boa aparência e vestimenta. Com isso, constantemente ele era confundido como modelo. E sempre ao tirar as fotos, quando lhe perguntavam seu sonho, ele falava que era ser o melhor atacante do mundo. Esse era o seu sonho. Mas certo dia, ele se encontra numa situação bem delicada, onde ao aparecer pontos cegos em sua visão, ele foi ao médico, e lá foi diagnosticado com uma doença ocular chamada neuropatia óptica. E o progresso dessa condição visual nunca para. Ela vem acompanhada de dores de cabeça, náuseas constantes e no pior dos casos pode levar à cegueira total. No entanto, com o tratamento adequado, seria possível desacelerar o progresso. Depois dessa notícia, Yukimiya ficou destruído, sem entender o que estava acontecendo com ele, e mesmo estando muito triste, esse também foi um ponto de virada para a vida de Yukimiya. Ao saber que corria risco de não conseguir realizar o seu sonho de ser o melhor atacante do mundo por conta dessa doença, isso serviu de gatilho para que ele se esforçasse mais. Em vez de aceitar seu destino, ele decidiu que iria aproveitar ao máximo cada instante que ainda pudesse enxergar a bola. Foi nesse momento que nasceu a sua filosofia de vida, jogar como se cada partida fosse a última. Durante a segunda seleção, já dentro de Blue Lock, Yukimiya passou em 23º lugar, logo fazendo uma equipe com Karazu e Otoya. E em seguida, ele foi classificado entre o top 6 melhores jogadores da segunda seleção e de Blue Lock. Ele foi escolhido como o número 5 e liderou o time C ao lado de Nagi. Yukimiya tem um estilo único no X1. Sua leitura extremamente rápida faz com que ele consiga fazer movimentos em alta velocidade. O seu estilo Imperador 1 contra 1, com movimentos de tesoura para mudar o centro de gravidade do oponente antes de usar sua velocidade explosiva para ultrapassá-lo. Além da sua excelente velocidade, ele é capaz de acompanhar velocistas como Tigiri. E combinando com armas como Street Dribble, que é um repertório com vários movimentos de improviso e variações rápidas, Yukimiya é a definição de drible, velocidade, finalização, inteligência e persistência. O cara é brabo. Durante o jogo contra a ISO-20 do Japão, Yukimiya foi um jogador essencial. Com seu poder ofensivo, seus dribles explosivos e sua velocidade acima do normal, ele se tornou uma peça-chave. E ao entrar no fluxo, Yukimiya conseguiu romper a defesa e lançar um giroscópio, mudando rapidamente a sua mira no último segundo. Ele também utilizou seu famoso estilo de rua, que em contraste com seu estilo normal de 1 contra 1, quando Yukimiya acessa o estado de fluxo, ele pode driblar com movimentos mais precisos, cortando os espaços entre amigos e inimigos, através de foco e análise. Yukimiya pode determinar a melhor rota a seguir para penetrar a defesa, correndo entre as pessoas como se estivesse desviando de obstáculos na rua. Ele também utiliza o La Croqueta, finta que joga a bola para o lado com um pé e depois para o outro com o outro pé, podendo usar essa técnica várias vezes em alta velocidade. Agora, quando fazemos uma análise mais precisa e profunda de Yukimiya, a gente entende um pouco como é que ele pensa. Yukimiya é uma pessoa que não tem tempo. Diferente dos demais personagens que seguem seu ritmo sem se preocupar tanto com o futuro, Yukimiya está acorrentado a uma condição ocular chamada neuropatia óptica, que faz com que ele perca a visão e, se não tratada, pode fazê-lo perder a visão permanentemente. Ele está lutando com tudo que tem para se tornar o melhor atacante antes que o seu tempo acabe. Essa é uma prisão que só ele carrega e nenhum outro jogador de Blue Lock entenderia. Durante a Liga Não Egoísta, Yukimiya se demonstrou muito instável em vários momentos, como quando confronta Izagi. Yukimiya não aceitava que Izagi estava roubando os holofotes que um dia ele queria para si. Mas o que muitos não entendem é que isso que Yukimiya sentiu não foi inveja, foi algo totalmente diferente. Yukimiya tinha um temperamento obstinado, sempre agarrado às suas decisões e seus ideais. Ele tinha um foco e mente fechada, focava naquilo e nada o parava, literalmente. Mesmo quando havia argumentos contra. Podemos ver isso acontecer quando Yukimiya confronta Izagi, e mesmo não querendo, Yuki entendeu que Izagi estava certo, mas ele não queria aceitar, porque caso contrário, estaria deixando seu sonho para trás. Yukimiya tenta ser forte, mas nesse momento ele diz que precisa reconhecer a sua própria fraqueza. Aqui fica claro que Yukimiya carrega uma luta interna, por isso ele se cega a buscar seu ideal, ele tem medo de falhar,
de não realizar o seu sonho e acabar perdendo a sua visão. Por isso, aqui vemos ele chorar. Mas ainda, com um olhar firme, ele fala que está preparado para morrer com o seu ideal. Yukimiya, por natureza, é um cara carismático e entrosado com todos, mas diante das suas limitações, ele se endurece para não ser visto como fraco. Yukimiya leva consigo uma frase muito marcante: Deus nunca nos dá um fardo maior do que podemos suportar. Esse versículo serve de sustento para Yukimiya. Ele sabe que sua condição tende a piorar a cada esforço que ele faz, a cada movimento e ao passar dos dias. Mas ao lembrar desse versículo, Yukimiya recupera suas forças. Ele sabe que não tem saída, a não ser enfrentar os problemas que lhe foram impostos. Yukimiya é igual a qualquer ser humano, cheio de medos e inseguranças, mas ainda assim ele busca uma maneira de seguir em frente. A sua força está na autodisciplina e sua mentalidade vencedora, onde ele busca a todo custo realizar o seu sonho. Seu lema é ser o apóstolo da vitória. Esse título reflete a sua confiança, representado por sempre dar tudo de si em campo. Yukimiya tem plena consciência de que não pode se dar o luxo de perder tempo, e foi por isso que vimos ele tão apressado no jogo do Bastard contra o Manshine. Ele não queria perder, queria deixar sua marca e ser reconhecido. Yukimiya não é tão diferente de Barou. Assim como Barou busca ser o rei, Yukimiya busca ser o protagonista da sua própria história. Ele está totalmente focado nisso, sem estar disposto a mudar seu ponto de vista. A obstinação de Yukimiya e de Barou pode, em alguns momentos, ser vista como uma virtude, pois lhes permitem se manter firmes em suas convicções e alcançar seus objetivos. Eles são focados e seguem firme. Outro exemplo que eu posso falar para complementar é que Yukimiya tem medo do que vai acontecer, enquanto Chigiri tem medo de algo que já aconteceu. Yukimiya pensa no tempo que lhe resta, diferente dos outros, que estão apenas começando a viver. Após o gol que Yukimiya fez no jogo contra o Manshine, ele recebeu uma proposta do Ajax. Naquele momento, o clube ficou ciente de sua condição visual, e mesmo assim manteve a proposta, e ainda se prontificou para arcar com seu tratamento. Para eles, Yukimiya era um jogador muito importante, eles não queriam abrir mão dele. E ao final da liga neoegoísta, o Ajax manteve o interesse em Yuki, mas agora o valor da proposta aumentou de 29 milhões para 42 milhões. Uma coisa que eu ia esquecendo é que naquele momento que Izagi passa na frente de Yukimiya para fazer o gol, Yuki percebe que não passa de um coadjuvante, que Izagi teve controle do jogo desde o início. Yukimiya simplesmente desiste, ele se convence que irá desaparecer junto do seu sonho, até que o passe de Izagi chega até ele, e como uma fênix, Yukimiya renasce das suas próprias cinzas, afirmando que não tem mais tempo, que ele será o melhor do mundo. E aqui Yukimiya repete mais uma vez aquele versículo: Deus nunca nos dá um fardo maior do que podemos suportar. E logo em seguida ele faz seu gol incrível, o parafuso de espada, mostrando que ele está mais vivo do que nunca nessa competição de monstros. Não é como muitos pensam, Yukimiya não é um personagem raso. Pelo contrário, ele tem objetivos, metas e um propósito. Por mais que alguns achem a dor de Yukimiya insignificante justamente porque ele poderia ser modelo, nunca vão saber a dor de ter um sonho e por uma limitação você não conseguir ir adiante. Yukimiya corre contra o relógio, ele se forçou a ser o melhor. Com o estilo único de drible do Imperador, Yukimiya consegue ser imparável no duelo 1 contra 1. Além de suas finalizações absurdas, como seus chutes giratórios e o parafuso de espada. Yukimiya nos ensina que mesmo diante das limitações da vida, por mais difícil que o caminho se torne, devemos continuar lutando sempre. E bom, esse foi o vídeo, meus manos. Comenta aí o que você achou dessa análise sobre Yukimiya. Tamo junto e valeu!